Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 5 até o capítulo 10 do livro Um Amor Incômodo. Não sei se você assistiu o vídeo anterior, se não assistiu, assista. Lembrando que esse vídeo terá spoilers do livro, né? Então se você é uma pessoa que liga para spoiler, leia o livro primeiro, né? Esses capítulos do 5 até o 10, depois você volta aqui no vídeo e escuta. Se você não liga para spoiler, continue por sua conta e risco. Eu comentei no vídeo anterior essa, eu não vou dizer curiosidade nem fixação, mas esse ímpeto que a Adélia tem, a protagonista do livro, em, eu não vou dizer observar, mas assim, ela tem uma coisa com a mãe, assim, com o corpo dessa mãe. Quando ela encontra a mãe morta, chama a atenção dela o sutiã, né, um sutiã caro, e ela ainda dá uma enfatizada do tipo, um sutiã muito caro para uma mulher com aquela idade e tal. Tem sempre essa questão para Adélia envolvendo a sexualidade, né? No caso, um sutiã caro que faz parte de um conjunto de uma lingerie, que ela descobre isso nos capítulos posteriores. Mas o que me chama a atenção nesses 5 capítulos, né? Do 5 até o 10, é a questão da sexualidade dessa mãe. A sexualidade dessa mãe chega para ela de uma forma que deixa ela desconfortável. Por que será? Né? Por exemplo, na nossa sociedade, quando pensamos numa mãe, na maioria das vezes, o conceito que as pessoas têm de mãe é um conceito muito dessexualizado. Então, por exemplo, quando você pensa assim, mãe, na cabeça das pessoas, qual que é a primeira mãe que vem na cabeça de vocês, assim, da maioria das pessoas, por exemplo? A Virgem Maria. Então, olha só, Virgem Maria, ela concebeu Jesus, né, de acordo com a Bíblia, não através de uma relação sexual, né? Segundo os teólogos, ela devia ter em média ali seus 12, 13 anos de idade. Ela foi mãe e continuou virgem, de acordo com os católicos, né? Se você conversa, por exemplo, com um protestante, ele vai... Desculpa, essa piada eu não vou resistir. Ele vai protestar em relação a isso, né? Ele vai dizer, olha, Maria teve outros filhos além de Jesus, Jesus teve irmãos, né? Etc e tal. Mas essa ideia da maternidade atrelada a um conceito, digamos assim, de algo que está dessexualizado, isso está muito presente na nossa sociedade, né? O corpo dessa mãe aqui é um corpo que, na cabeça das pessoas, é um corpo dessexualizado. É um corpo que... Não é que é um corpo que não tem sexualidade, mas causa desconforto nas pessoas a ideia de que uma mãe tenha sexualidade, tenha desejo, transe. Por exemplo, um xingamento que deixa a maioria dos homens pé da vida é o filho da puta. Já parou para pensar por que deixa a maioria dos homens assim tão chateados, irritados e com raiva quando escutam um filho da puta? Porque olha só, filho da puta, não é filho da mãe. Percebe essa ideia do tipo, a minha mãe não pode ter sexualidade. Isso causa desconforto nos filhos. Por exemplo, a Amália usava roupas que, de acordo com a filha e com as outras pessoas, não eram roupas decentes. Ela não se, entre aspas, comportava como uma mãe deve se comportar. Você já entrou no Facebook, por exemplo, e viu vídeos tipo assim, eu e minha mãe saindo para festa. Aí a mulher usando uma roupa parecida com a filha, na fila de uma balada, e essa mulher tá ali na faixa dos seus 45, 50, 55 anos. Um monte de gente descascando a pessoa. Nossa, mas isso não é postura de mãe. O que essa mulher tá fazendo aí com a filha? Mãe é mãe, filha é filha. Não tem essa de ser parecida com a filha ou ser amiga da filha, amiga de rolê da filha. Preste atenção como que certas situações meio que não são permitidas às mães. Por exemplo, se você encontra um pai num boteco bebendo, ninguém fala nada. A pessoa pode até perguntar, cadê seu filho e tal? Não, tá em casa com a mãe. Morreu o assunto.
Se você encontra uma mãe que você conhece, ou que as pessoas conhecem, no boteco bebendo, às vezes a pessoa não diz nem oi, nem boa noite. Pergunta, cadê seu filho? Você deixou seu filho com quem? Ah, deixei com a mãe, ou deixei com o pai. Se essa mãe resolve, então, levar o filho pro boteco, num carrinho, num Moisés ou caramba quatro, essa mãe será julgada ainda mais. Então, assim, parece que na nossa sociedade tem espaços que, de certa forma, a sociedade não gosta de ver uma mãe ali. Sendo que essa mãe, antes de ser mãe, ela é mulher, né? Antes de ser mãe, ela é mulher e ela é um sujeito. Só que a nossa sociedade não gosta de lidar com esse tipo de coisa. E aqui no livro a protagonista tem essa dificuldade também. Porque ela se interessa pela mãe após a morte, não pela mãe enquanto função, mas pela mãe enquanto pessoa. Ela chama a mãe pelo nome. Isso é muito simbólico. Ela chama a mãe pelo nome. Ela entra dentro desse apartamento, né? Vê ali as roupas da mãe, coloca as roupas íntimas da mãe dentro de um saco de lixo. Ela revira ali, né, como se fosse o cesto de roupa suja, e coloca as roupas da mãe dentro de um saco de lixo. Mas para pensar no seguinte: por que esse interesse tão grande dela em meio que vasculhar as roupas íntimas da mãe? Quando ela vê três calcinhas e ela meio que pensa assim, olha, essa calcinha combina com o sutiã que eu vi a minha mãe morta. Mas ela vê as calcinhas da mãe, né, em formato de V. Não sei se eram calçolas, né, eu não sou italiano, não sei o que a tradutora quis dizer, mas assim, às vezes naquela região, uma calcinha em V, não sei, tô conjecturando, né? Pode ser para nós, enquanto brasileiros, o fio dental. Então, assim, imagine que você está na casa da sua mãe, depois de morta, e você abre a gaveta dela de calcinha e você encontra um fio dental da sua mãe. É algo que, né, o Édipo vai gritar ali, você vai sentir uma coisa assim meio estranha. A reação que a Adélia tem é ir pro banheiro e vomitar. Olha o quão psicanalítico é isso, tipo, diante da calcinha da mãe, uma calcinha em V dessa mãe, ela vai pro banheiro e vomita, ela passa mal. Isso é extremamente psicanalítico, né? Porque dentro dessa casa há vários signos aqui que apontam não só para o corpo dessa mãe, um corpo que tem sexualidade, né? Comentei agora com vocês sobre a foto do Facebook de uma mulher, por exemplo, na faixa dos 50, com a filha, numa fila de balada, e as pessoas comentando sobre que tipo de roupa que ela está usando, né? Como se uma mulher que é mãe não tivesse mais o direito de expor o seu corpo. Esse corpo meio que se torna sagrado, né? Para uma série de pessoas. Como, por exemplo, o corpo de uma mulher grávida. O corpo de uma mulher grávida, para alguns homens, torna-se sagrado. Os próprios maridos e namorados, muitas das vezes, em determinados períodos da gravidez, não conseguem transar com suas esposas e parceiras, porque elas estão grávidas, né? O corpo da mulher grávida, para alguns homens, ele é meio que santificado, né? Tipo, pô, essa mulher não é mais uma mulher, ela está carregando uma vida, ela é uma mãe. Para alguns caras isso causa um bloqueio. Até mesmo se um ginecologista, sei lá, falar com ele que tipo, olha, durante a relação sexual, você não vai cutucar o bebê com o seu pênis. Ela pode fazer uma série de explicações para esse cara dentro dentro do conhecimento dela, de anatomia, o caramba quatro. Ainda assim esse cara pode se sentir estranho, desconfortável de transar com a sua esposa grávida. Já se perguntou por quê? Do ponto de vista da psicanálise, né? O corpo dessa mulher aqui é um corpo que, né, na cabeça desse cara e de algumas pessoas se tornou santo, né? Tipo, meio que, ó, não posso desejar. Não só santo, mas um corpo proibido, como o corpo da mãe dele. Olha o Édipo aí gritando. Em contrapartida, tem homens que se sentem extremamente atraídos sexualmente por mulheres grávidas. Então, olha só, ao mesmo tempo que tem homens que não sentem atração por mulher grávida, tem homens que sentem uma atração absurda por mulher grávida.
o Édipo também grita aí, né? Uma mulher grávida é o que acima de tudo? Uma mãe, né? Então a sexualidade aqui da Amália meio que dá uma chacoalhada na filha, ela vendo as roupas da mãe. Só que tudo muda quando acontece o seguinte: quando ela descobre que a mãe, possivelmente, eu digo possivelmente porque eu estou lendo o livro ainda, que a mãe teve um amante. O nome desse amante é bem estranho, né? Na verdade, o nome verdadeiro dele é Nicola. Só que ele é conhecido pela vizinhança ali e tal como Cacerta. Cacerta. Não sei falar em italiano, mas eu vou chamar de Nicola, porque para mim é melhor. Então ela meio que descobre esse possível amante, que é amigo do pai dela e amigo do tio dela também, do tio Filipe, que é irmão da mãe dela. E esse cara era um malandro. Nos dias de hoje, né, vamos contextualizar aqui para o Brasil, ele era um malandro. Ele era casado, tinha um filho, dava em cima de mulher casada, gostava muito de mulher, era um cara que desenrolava com todo mundo. E o pai dela trabalhava como pintor de afrescos, né? Nem sei se fala afresco, né? Mas assim, tipo um pintor de rua, mas ele fazia quadros também. Era uma parada assim mais artesanal, sabe? Tipo, não era um pintor conhecido nem nada. Sabe quando você vai para algum lugar e tem tipo assim, lembrança de Fernando Noronha. Aí tem um quadrozinho lá de um cara fazendo meio que um retrato ali, meio que tipo um desenhozinho do turista. Então, o pai dela meio que trabalhava nisso. Só que todo mundo passava esse cara para trás, ele ganhava muito pouco. Mas com a amizade com o Nicola, ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele começou a ganhar dinheiro. Só que esse cara não tirava da cabeça a mulher do pai dela, né? A Amália. Até que o tio dela e o pai deram uma lição nesse Nicola e ele foi embora junto com a esposa e com o filho. Só que isso também mexe com a Adélia. Tipo, porra, será que a minha mãe teve um amante? E ela aos poucos no livro vai comentando o seguinte, que o pai dela, ela viu umas 10 vezes só durante toda a vida. Ela tem mais de 40 anos nesse livro, então assim, uma mulher de 40 anos ter visto o pai apenas 10 vezes ao longo de 40 anos é muito pouco. Esse cara era extremamente ciumento e não permitia que a Amália se comportasse de determinada forma. Esse ponto eu achei assim muito interessante quando a autora traz isso no livro, porque é como se ele não gostasse da postura dela diante de outros homens. Dá a entender que ela tinha um relacionamento abusivo com o pai da Adélia, né? E o pai da Adélia desconfiava da Amália com o Nicola. Então, assim, a protagonista aqui fica às voltas, né? Poxa, será que a minha mãe teve um caso com esse cara? Com esse Nicola? E ela vê esse cara no apartamento e ele pega o saco de lixo com as roupas íntimas da mãe dela. E ela encontra também uma camisa azul, que supostamente pode ser desse cara. Então, assim, nesses 10 primeiros capítulos, a sexualidade dessa mãe aqui tá gritando. Tipo, poxa, será que a minha mãe teve um amante? Será que ela... O que ela fez, assim? Será que ela realmente traiu meu pai ou ela traiu meu pai? Porque o tempo todo aqui no livro, a Adélia conta ao leitor, no caso, né, a narradora aqui, como que era essa mãe enquanto mulher. Óbvio, ela fala mal da mãe enquanto mãe, mas o interesse dela por essa mãe agora, após a morte dela, é sobre a pessoa dessa mãe. E há vários signos aqui, né, em relação à sexualidade, ao desejo dessa mãe. Um possível amante, a conduta que ela tinha, que de acordo com a cabeça do pai e de uma sociedade machista, não era uma conduta de uma esposa ou de uma mãe. As roupas que ela usava, ela fala muito de roupa aqui, né? Sutiã, vestido, cabelo, lingerie, joias. Olha o número, a quantidade de atributos fálicos que tem aqui, né? Do ponto de vista da psicanálise. Joia, cabelo, algo que remete à beleza, à sexualidade.
Então, assim, aos poucos, quando você lê o livro, você pensa assim, bom, a protagonista deve ser a filha, né? Que está em busca de conhecer essa mulher que há na mãe. Só que não. A protagonista do livro, na verdade, é a mãe. É a Amália. E o nome também eu gostei bastante, né? Amália, né? Tipo de ama. Para qualquer lacaniano isso dá uma chacoalhada também, né? Essa questão da sexualidade na mãe. A sexualidade na mãe e a sexualidade na mulher que é mãe. Isso dá uma embaralhada na cabeça das pessoas. Por que você acha que dá uma embaralhada? Né? Pra galera que critica o Édipo e acha que o Édipo não é real. Enfia o punho dentro da boca e morde. Por quê? Isso é puro Édipo. É puro Édipo, essa ideia da mãe que não tem sexualidade, essa ideia da mãe que ao se tornar mãe é como se ela tivesse matado dentro dela a mulher que há nela. Só que não, assim. Uma mãe continua sendo mulher. Uma mãe, antes de ser mãe, é uma mulher, dentro desse contexto aqui. E a protagonista está diante da mulher que há na mãe. Só que muitas das vezes a sociedade só vê a mãe que há na mulher e acaba invisibilizando, de certa forma, o desejo dessa mulher. Porque, na verdade, assim, quando pensamos na maternidade do ponto de vista psicanalítico e social também, muitas mães matam a si mesmas enquanto mulheres, né? Tipo, em relação ao próprio desejo. Porque elas precisam ser mães. E pior, na nossa sociedade, não basta a mulher apenas ser mãe, mas ela precisa ser uma mãe perfeita. Se ela não é uma mãe perfeita, ela não presta. Se ela não é uma mãe perfeita, ela não presta. Um homem, um pai, ele precisa fazer muito pouco para ele ser elogiado e visto como um bom pai. Levar para a escola, dar banho, pentear o cabelo, dar comida, brincar com o filho, colocar para dormir. Coloquei 6 pontos aqui. Se ele faz isso direitinho, pronto. Ele é o pai do ano. Ele é um pai incrível. Se a mulher faz esses 6 pontos que eu acabei de colocar para você, ela não está fazendo mais que a obrigação dela, enquanto mãe. Os aplausos que um pai faz pelo seu filho, o que muitos pais não fazem, uma mãe faz isso todo dia e ninguém aplaude. Porque da mãe espera-se sempre a perfeição. E isso é muito interessante a gente pensar, né, do ponto de vista psicanalítico. Porque essa mãe não é e nunca será perfeita. Mas a falha e o defeito dessa mãe não é suportado pela filha, né? Tipo, a filha não suporta ver isso na mãe. Porque às vezes as mães, quando erram não enquanto mães, mas podem errar enquanto mulher, enquanto pessoa. Mas por ocupar essa posição, ela erra enquanto mãe. Então, do capítulo 5 ao capítulo 10, se vê diante das roupas da mãe, sente nojo, vomita, conhece um velhinho ali, possivelmente pode ser o amante da mãe, descobre que esse cara era amigo do pai dela, era amigo do tio dela, tinha uma coisa ali com a mãe, um trailer ali, não se sabe muito bem. Ela descobre através de uma vizinha que a mãe dela se encontrava com esse idoso, que possivelmente é o Nicola. Então, assim, ela velhinha, ela se encontrava com ele. E essa filha fica, né? Poxa, será que minha mãe teve um caso com ele? E se teve um caso com ele, qual vai ser a imagem que eu vou ter dela daqui para frente? Porque assim, os filhos criam uma imagem dos pais, né? E quando você descobre algo que, de acordo com a sociedade, ou talvez de acordo com você mesmo, é algo imoral, antiético, muito errado, o seu olhar muda em relação à sua mãe, por exemplo? É o tema do nosso próximo vídeo, que eu pretendo ler do capítulo 10 até o capítulo 20.
Espero que você esteja curtindo esse vídeo. Até a próxima.